Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Manu e hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre o Work and Travel. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo sobre os meus erros e os meus acertos lá nos Estados Unidos durante o meu intercâmbio. Eu tenho uma lista de 13 itens, eu tenho bem mais acertos do que erro, eu fico muito feliz em dizer isso. Então eu vou compartilhar um pouquinho deles com vocês e por que eu considero que eles foram erros e por que eu considero que eles foram acertos. Eu estava revisando bastante os meus vídeos antigos e eu fico feliz em saber que tipo, eu sabia tanto assim antes de ir, eu me preparei bastante, mas tem várias coisas que eu gostaria de atualizar, então eu ainda quero fazer alguns vídeos sobre como escolher um empregador, agora que eu sei como que é a experiência de ter ido para o intercâmbio, como eu sei como é que é estar lá, né? Então eu acho que eu posso trazer várias novas coisas para vocês, além de um pouquinho mais de como foi estar lá. Eu não gravei muito, tá? Eu já vou dizer que isso foi um acerto e erro, ele é um extra, tá? Esse tópico, que eu não gravei muito e foi acerto e erro, porque eu vivi muito intensamente. Eu e a minha amiga Amanda, que foi a minha colega de quarto lá, a gente se conheceu um pouquinho antes de ir e ficamos muito próximas. A gente sempre fala sobre como a gente queria ter gravado mais, só que não tem como se arrepender de ter gravado pouco, porque a gente simplesmente aproveitou aquilo de uma maneira insana. Tudo que tinha para fazer a gente fez e tudo bem que não tá tudo registrado, sabe? Eu gravei bastante coisa nos stories e, enfim, no meu Instagram, que eu posso trazer aqui para vocês, né? Mas, assim, de vídeo, de vlog com a câmera, pouquíssimas coisas eu gravei. Mas eu acho que ainda dá para ser, assim, um conteúdo que eu vou trazer aqui sobre como foi estar lá. Eu já vou dar um spoiler que eu quero voltar, eu quero fazer Work and Travel de novo. Eu não me organizei muito bem para fazer esse ano, mas eu ainda acho que dá para rolar. E se não rolar também eu tenho alguns outros planos, mas que eu venho compartilhando aqui com vocês. E eu espero que dessa próxima dê para gravar um pouquinho melhor. Mas sem mais delongas, sem mais conversas, vamos aos tópicos que eu anotei aqui. O primeiro item da minha lista é que eu tirava meus 2 dias off por semana. Lá a escala era 5-2, onde eu trabalhava no resort, mas isso poderia variar dependendo da semana. Então, por exemplo, tem uma semana que é a President's Week, que é a semana do presidente, que eu não sei muito bem o que é esse feriado, vou confessar pra vocês que eu nunca procurei muito bem. Eu só sei que é um feriado que o pessoal viaja porque eles têm a semana inteira de férias, né? Então, a semana, o resort fica super cheio. Geralmente, assim, eu acho que é tipo President's Day, que fica mais cheio, e aí nos outros dias ali continua, porque é a semana toda. E aí, a escala 5-2 acaba virando tipo 6-1 ou até 7-0. Tipo, o pessoal trabalhou a semana inteira. Mas normalmente, nas semanas comuns, a gente tinha 5 dias de trabalho e 2 dias de folga. E uma coisa que eu não me arrependo foi de ter tirado, sim, essas folgas. Eu poderia, no meu empregador, ter pedido por mais horas extras, então eu poderia ter olhado para minha manager e ter dito para ela, olha, eu gostaria de trabalhar mais um dia. Geralmente eles pediam para a gente tirar folga, eles tinham bastante problema com RH e com supervisão se eles não nos davam folga e se eles ficavam nos botando muitos horários também. Mas eu sempre tirava esses 2 dias de folga porque mais do que o dinheiro que eu estava ganhando lá, as experiências e as coisas que eu podia viver valiam muito, sabe? Então, uma coisa que também está na minha lista aqui, que foi um acerto, foi que eu vivi absolutamente tudo que eu tinha para viver. Isso foi um grande acerto. Então, nós estávamos num lugar cheio de gente, o nosso housing era gigantesco, cheio de pessoas e sempre tinha festa, sério. Eu acho que teve semanas assim que a gente tinha 2, 3 festas por semana para ir. Lá no nosso housing já teve 2 festas por semana. E quando tu tem esses teus day offs, isso te ajuda muito a se recuperar para continuar, né? Trabalhando, viajando, comprando e fazendo festa e sempre se reunindo. E então eu acho assim muito legal ter tirado esses dias, porque assim dava para se recuperar e dar um gás no trabalho. Eu botei aqui trabalhar muitas horas por dia, que foi um acerto também. Porque com os meus 2 dias off, eu trabalhava mais nos outros dias para recompensar, né? Então, tiveram dias que eu trabalhei 13 horas por dia, 14 horas por dia. 13 contabilizava lá no meu aplicativo do trabalho, né? Que falavam das minhas horas. Mas tiveram dias que trabalhei muito mais que isso. Tipo, deram 16 horas da hora que saí de casa até a hora que eu cheguei, porque a gente também tinha que esperar
a van que nos levava e nos trazia. E, enfim, eu compensei nas outras horas. Vou começar, então, a falar alguns erros que eu tive, porque eu tenho muito mais acerto, juro. Então, um erro que eu cometi, já falando sobre os meus dias off, enfim, de descanso, é que eu não planejei o que eu ia fazer nos meus dias off. Eu não usava o tempo da minha semana para planejar o que eu queria fazer nos dias que eu estaria sem trabalhar. Então, muitas vezes, eu fiquei em casa os 2 dias inteiros, sendo que eu poderia tirar para ir. Então, eu estava perto de grandes cidades. Então, eu estava perto de Nova York, estava perto da Filadélfia, estava perto de New Jersey. Enfim, eu estava perto de vários lugares. Ali, Boston, dava para dar uma idinha, sabe? Mas como eu não me planejei para fazer as coisas durante o fim de semana, eu acabei me prejudicando nessa quantidade de coisas que eu poderia ter feito e lugares que eu poderia ter visitado. E também eu não aproveitei tanto, eu aproveitei, mas não tanto, do fato de que eu estava trabalhando num resort de esqui. Eu deveria ter feito mais esqui, feito mais snowboard. Eu fiz snowboard de uma vez só e esqui eu fiz algumas vezes, mas eu sou muito ruim, sério. Eu não aprendi a parar, até hoje eu não sei parar. Eu quero voltar lá no Camelback ainda, rever as pessoas e o lugar. Não sei quem é que vai estar lá, porque geralmente esses esquis eles têm assim uma rotação de equipe bem grande, como tem J1s, enfim. Mas eu acho muito legal, é um lugar que eu quero voltar e eu gostaria de saber fazer esqui, né? Inclusive eu tenho aqui, ó, não peguei aulas de iniciante de esqui e foi um erro que eu cometi. Lá a gente ganhou, por ser funcionários J1, essa oportunidade de usar o esqui e usar o snowboard, e isso a gente usou. Eu, como disse, poderia ter usado muito mais, mas tenho colegas que usaram muito, muito mesmo. Mas uma coisa interessante é que a gente tinha direito a uma aula de iniciantes. E eu acabei nunca marcando essa aula, acho que ninguém que eu conheço marcou. Mas seria uma coisa que eu gostaria de ter feito, porque teria me beneficiado. Porque eu não fui tanto porque eu não sabia. E se eu tivesse feito essa aula, talvez eu pudesse ter aprendido e ter mais êxito nisso e ter aproveitado muito mais. Mas, apesar disso, eu gostei muito de ter ido, eu acho que foi um acerto, ter ido para um resort de esqui. Lá onde eu trabalhava também tinha parque aquático interno, né, aqueles fechados com água bem aquecidinha. E isso foi uma coisa muito legal, a gente ia muito, era uma coisa que a gente se reunia para ir entre os amigos e ficava lá e comia uma coisinha e o pessoal que trabalha lá nos dava um bom descontinho. A gente já tinha desconto, né, de funcionários, mas o pessoal fazia boa pra gente, a gente também se divertia muito, subia muita escada, descia muito tobogã. Tem muitas fotos, é muito legal, assim, a gente aproveitou demais e isso foi um grande acerto. E daí, né, comentando sobre a montanha também, usamos muito a montanha, aprendemos uma habilidade nova, é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem acesso, né, com tanta facilidade assim. A gente pode ir no Chile, custa dinheiro, né, então lá a gente já estava lá, a gente estava trabalhando, a gente estava vendo tudo isso e mesmo assim a gente teve essa oportunidade, além de poder aprender a fazer o esqui, o snow, e nesse parque aquático foi uma coisa muito legal. Outra coisa que foi um acerto muito grande foi que a gente conheceu pessoas locais. Eu e os meus amigos, a gente se envolveu com a cultura, assim, da cidade mesmo, da comunidade. Então, lá, nós tínhamos muitas pessoas que estavam ou na faculdade ou na high school ainda e trabalhavam lá meio período, ou o pessoal que estava trabalhando lá durante as férias da universidade, e a gente conheceu essas pessoas e não que a gente fez grandes amizades, que também tem. Eu não fiz, assim, particularmente uma grande amizade com algum americano, mas eu tenho amigos que fizeram, tipo, amizades duradouras e que tenho certeza que vão ser amigos para sempre dessas pessoas. Eu mesma conheci muitos americanos, conheci bastante gente e também bastante gente de outros países. Outro acerto que eu tive, então... Ai, eu não sei onde eu parei... Bom. Outro acerto que eu tive também foi para um lugar cheio de J1s, cheio de outros intercambistas que estavam lá fazendo o trabalho de work and travel. O que acontece? Não tem muito bem como saber, mas lá tu já vê quantos brasileiros eles contratam. Então, onde eu fui, eles estavam contratando 12 brasileiros. E isso é um número bem grande. Então, isso foi muito legal. E a gente estava num lugar total de 100 intercambistas de work and travel. Então, isso foi muito divertido. A gente morava todo mundo junto. Eram casas bonitinhas. Depois eu posso falar um pouquinho mais de como foi o housing, porque, na verdade, eles nos trocaram. A gente ia ficar num hotel,
ficava no centro da cidade, todo um paramentado, assim, diferente do lugar que a gente ficou. A gente ficou numa vila, que eles chamavam, que eram 7 casas, assim, perfeitinhas. É tipo uma pousadinha mesmo, 7 casas, cada casa tinha 4 apartamentos e 4 pessoas ficavam em cada apartamento. Então a gente dividia quarto com uma pessoa só e foi muito incrível. Foi, assim, absolutamente incrível. E tinha festa o tempo todo e a gente se combinava de fazer coisas juntos e estava sempre um na casa do outro. E foi uma experiência muito enriquecedora de conhecer outras culturas, porque tinha gente da América Latina inteira, e também de se aproximar das pessoas e viver uma coisa totalmente diferente. Até hoje a gente brinca que a gente viveu num BBB, porque foram 3 meses nessas casas, a gente vivia meio isoladinho ali do mundo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na minha experiência, nos meus diários de intercâmbio, mas isso foi um grande acerto, porque foi muito divertido. E o pessoal que já tinha feito outros work and travels, eles falaram também, nossa, a experiência foi completamente diferente por ter tanta gente e o lugar que a gente morou. Um péssimo erro que eu cometi é que eu tenho mais de 25 anos já. E para alugar carro, para quem tem mais de 25 anos, é muito mais barato. E a maioria dos meus amigos ainda não tem 25 anos. E aí a gente ficava dependendo do Luiz, que foi um dos meninos, nossos amigos brasileiros, que tinha CNH e tinha mais de 26 anos para poder viajar. A gente estava num lugar um pouquinho isoladinho, assim, mas a gente estava perto de outras grandes cidades. Então, se eu tivesse levado a minha CNH, teria sido, assim, infinitamente melhor. A gente teria passeado muito mais. Isso que já foi muito incrível, tá? Eu falo assim, mas já foi uma experiência absurda. E aí, se eu tivesse levado a CNH, dava para ter passeado muito mais. Eu teria ido mais para Nova York. Eu, por exemplo, não conhecia a Filadélfia, não fui a Boston, que eu queria ir. Mas tenho certeza que vão ter oportunidades de novo. Só que, por favor, se tu tem mais de 25 anos, leva a tua CNH. Se tu tem menos de 25 anos, vai ser um pouco mais caro de alugar carro, mas faça isso. Aluga carro, viaja, não deixa de passear. Sério. Eu tava com a minha CNH vencida aqui no Brasil e é por isso que eu não levei, não deu tempo de renovar. E tipo assim, eu deveria ter feito tempo para isso. Então eu digo, se tu tá com algum empecilho na tua carteira de motorista, tu tem mais de 25 anos, ajeita isso. Vale muito a pena. Dito isso da CNH, como nós tínhamos um amigo que tinha essa condição de alugar pra gente o carro mais barato, a gente pegou o carro e a gente viajou entre amigos. Viajar sozinho é muito legal, mas viajar com os teus amigos que tu acabou de conhecer, que está sendo um deslumbre, uma vida diferente, um mundo fantástico, é muito melhor. Então, assim, se tu tem oportunidade, se tu fez amigos no teu work and travel, por favor, viaja com eles. Isso foi um grande acerto que eu fiz. Eu fui para Nova York com outros 3 amigos. A gente ficou em hotel junto, a gente saiu junto, a gente conheceu a cidade. Foi muito divertido, foi muito especial e eu acho que todo mundo tem que viver essa experiência de viajar com os amigos. É um grande acerto que eu tive no meu intercâmbio. Inclusive, saudades, inclusive quero ir para Nova York de novo, mal posso esperar. E por último, gente, eu vou comentar um errinho que eu cometi, que é não ter ido em algumas festas, ido para bares, saído de noite para descansar para trabalhar no outro dia. Uma coisa que eu aprendi nesse intercâmbio é que tu sempre vai conseguir trabalhar no outro dia, não importa quanto tu tenha festejado. Não importa se tu dormiu 20 minutos, 5 minutos ou se tu nem dormiu. Tu vai chegar no outro dia, tu vai trabalhar e vai dar tudo certo. Mas não perde a oportunidade de sair com a galera, fazer festa, ir para bares, encontros. Vive isso intensamente. Foram algumas só que eu não fui. Porém, mesmo assim, o pessoal voltava com 1000 histórias diferentes e 1000 coisas que tu pensa assim, não valia a pena ter perdido isso para estar um pouquinho mais descansado para o trabalho. Eu, pelo menos como barista, geralmente era esse o trabalho que eu estava fazendo quando eu não saía, porque era o que tu chegava muito cedo, principalmente no fim de semana, que era a van das 6 horas da manhã que a gente pegava, ainda estava à noite, ó, por horas, e tu tava lá na van, né? Enfim, eu não deixaria de viver novamente, né, o que eu tinha para viver, o que estava me sendo oferecido. Meus amigos indo para a festa com Uber, tudo na mão, não perderia essa oportunidade para descansar, para trabalhar no outro dia. Tu sempre vai dar um jeito. Inclusive minha amiga Amanda, que já comentei aqui com vocês,
ela tinha essa fama entre nós que ela ligava pro pessoal que não acordava para pegar a van no seu horário de trabalho. A gente meio que ia decorando quem é que estava na van ao mesmo tempo ali que tu. Então a gente geralmente sabia se os nossos amigos deveriam estar ali ou não. E ela acabava ligando e chamando o pessoal, e ela já salvou o emprego de algumas pessoas nessa season. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses foram os meus erros e os meus acertos do meu intercâmbio. Eu quero dizer que eu aproveitei muito, muito o meu intercâmbio. Os meus erros, eles foram infinitamente menores e, tipo, quase não fazem diferença alguma para a experiência incrível que eu vivi. Se você tem essa oportunidade, tu tá ponderando, ai, faço, não faço, pelo amor de Deus, viva essa experiência, faz sim. Tu pode comentar aqui se tem alguma dúvida, ai, faço, não faço, ou se tá ansioso, quer saber alguma coisa mais específica, comenta aqui também, que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Eu também quero fazer um vídeo de perguntas e respostas, que eu tenho algumas acumuladas, porque, enfim, sumi, né, durante o tempo do programa inteiro, mas... é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui para ver os próximos. E é isso. Um beijo!